This call is now being recorded. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem aí nesse 20 de setembro. Então, nesse mini curso de aprender a bordar, espero que vocês curtam, que vocês consigam tirar proveito disso que nós temos aqui. Que bom que a gente tem aí ferramenta para não necessariamente aprender fisicamente, então que legal, né? E aí vocês vão me ver olhando para cá, porque eu tô com o computador na frente, então não me estranhe. Mas estou com o celular e o computador. Fiz uma apresentação para guiar o que eu vou falar hoje. E só para contextualizar de onde que vocês estão e caíram de paraquedas aqui, eu sei bordar desde que eu era criança. Assim, criança, tipo 9 anos, eu acho. Eu aprendi lá com a minha avó. E eu aprendi a bordar ponto cruz. E tinha alguns outros pontos que eu bordava também. E aí eu fazia algumas toalhinhas com ponto cruz. E então eu vendia bastante aquelas toalhinhas. E aí agora, na quarentena, que eu tô em casa, voltei a bordar. Estou fazendo bordados para vender de uma forma diferente. Agora bordado em bastidor, que é o que a gente está falando aqui hoje. Então, vou ensinar um pouquinho do que eu sei para vocês, para que vocês possam, talvez, até abrir uma empresa, não sei o que vocês pretendem fazer com isso, se vocês querem só decorar a casa de vocês, se vocês querem, enfim, vender, né? Vou passar algumas dicas de tudo que eu aprendi aí nesse tempo que eu fiquei pesquisando antes de iniciar a fazer. E também não iniciei não faz muito tempo, faz 2 semanas, fiz ainda poucos. E também é uma coisa que eu não fazia antes. Então, no bastidor eu não fazia, é uma coisa nova para mim também, mas quem sabe bordar uma coisa tende a saber as outras coisas também. Vocês vão ver um pouco de barulho aqui, mas espero que vocês consigam estar ouvindo o que eu estou falando. Então, eu dividi essa nossa conversa em 3 momentos, porque, assim, hoje eu não vou mostrar como é que borda de fato, por quê? Porque eu acho que vocês não têm uma base para chegar aqui com o tecido certo, com uma agulha certa, com a linha certa, para bordar de fato. Então, não faz sentido eu chegar aqui e ficar bordando na frente de vocês se vocês não têm os materiais. É bom vocês acompanharem já fazendo, para vocês terem certeza de que estão fazendo certo, ou enfim, tirar dúvidas comigo, tem que ser na prática. Então, dividi em 3 momentos, que é os materiais, no ponto 1. No ponto 2, pontos e dicas. Pontos, eu digo o tipo de bordado e dicas também. E no terceiro ponto, acabamentos e alguns cuidados que a gente tem que ter em relação a bordados. Em relação à venda, principalmente. Então, hoje, nossa aula 1, digamos assim, é sobre os materiais. Para vocês poderem se preparar para a aula 2 e posteriormente para a aula 3. O que eu esqueci de falar para vocês é que eu estudo, faço faculdade e eu também trabalho fora. Então, eu estou em home office, estou trabalhando de casa, mas mesmo assim eu tenho meu período ali que eu trabalho, então eu não estou integral aos bordados. E isso é um ponto interessante. O que acontece? Eu falo que o bordado me desestressa, porque eu faço o curso EAD, né? Porque não tem como ir na faculdade. Então eu estudo, leio, tudo via computador e o trabalho também. Então exige muito da minha mente, eu fico bem cansada. E aí então eu uso alguma coisa manual para me desestressar. Só que se vocês vão trabalhar com, por exemplo, vender de fato, assim, vou trabalhar só com isso, com o artesanato em si, não só com bordados, não é essa a realidade, assim, de desestressar, mas sim bem estressante. Então, depende da quantidade que tu vai bordar. Então, se tu ficar um dia inteiro bordando, no final do dia tu vai estar cansada. Tu vai estar exausta de tanto fazer uma coisa, como é que eu vou dizer, mecânica, e cansa de fato. A gente até às vezes não se dá conta da postura que a gente está sentada, da forma que a gente está bordando. Então, é bem importante a gente cuidar. Às vezes eu vejo pessoas, a minha profissão me exige que eu fique aí curvada. Não, a gente tem que, né,
fazer com que ache uma forma de que não fique curvado. É muito importante, é muito fácil tu ter dores, tanto nas mãos quanto nas costas. Então, é uma coisa bem importante, é sempre ter o cuidado de bordar com uma postura ereta, porque senão a gente fica com dor. E também é uma coisa que força os olhos também, então postura é imprescindível. Então, vamos lá. O que vocês vão precisar ter para bordar? Quais são os materiais que vocês precisam para bordar? Seja para vender ou seja para vocês terem em casa. Geralmente, para tu aprender, tu não precisa ter assim, todos os materiais, tu pode improvisar para tu aprender, não tem problema nenhum. Aliás, não faz muito sentido tu assim aprender já gastando dinheiro, então pode improvisar com as coisas que tu tem em casa e eu vou dizer quais são essas coisas que vocês precisam ter. E também coloquei dicas de onde comprar, porque eu acredito que a maioria das pessoas que vão me assistir são pessoas aqui da região, São Jerônimo, Charqueadas. Então, é um pouco complexo de encontrar essas coisas. Então, eu vou dar dica aí que já facilita o trabalho. Então, eu vou disponibilizar esse PDF para vocês, mas é basicamente isso. Vocês precisam de bastidor, caso vocês queiram colocar na parede, se vocês quiserem, enfim, fazer aquele acabamento de bordado de bastidor, vocês precisam do bastidor. Vocês precisam de tecido, que pode ser uma infinidade de tecidos que eu vou também falar. Vocês precisam de agulha e de linha, que eu também vou falar. Agulha pode ser que você tenha em casa já, lá da sua mãe, daquele kitzinho de costura. Pode ser que não. Cola para fazer o acabamento, mas isso é um acabamento do bastidor, não em si do bordado. Tu pode fazer, por exemplo, numa roupa que tu não vai precisar da cola. Caneta, isso tem outras formas, ou lapiseira, ou lápis, enfim, tu pode fazer de outras formas. Mas isso é uma coisa que todo mundo tem em casa. E o risco, o desenho, que vocês podem criar na mente de vocês. Então, bem tranquilo. Vamos para o primeiro. O bastidor, que é o que tem um custo maior de todo, assim, de todo o material, de todo o bordado. Em bastidor, o que tem o maior custo é o bastidor. Só que existem muitos bastidores. Então, o que eu encontrei hoje que é mais fácil para mim é o bastidor em MDF, que é o primeiro que vocês estão vendo. Tem um bastidor em MDF, então ele vem, é uma cor de madeira, assim. Tem a bordinha preta, por causa do laser que corta o bastidor. Ele deixa ali preto. Se tu quiser, tu pode lixar, mas pensa num negócio difícil de lixar. É bem complexo de lixar mesmo. Eu acho que é mais difícil de lixar do que o bastidor de madeira. Aí o segundo é o bastidor em bambu. E aí ele tem a opção com tarraxa e sem tarraxa. E aí, essa tarraxa é uma regulagem que tu tem. Se tu deixar ela bem aberta, tu vai conseguir, ele vai ficar um bastidor bem maior que o outro. Aí tu coloca o tecido ali dentro, e aí tu vai apertando a tarraxa ali, e ele vai fixando o tecido ali. Então tu tem uma possibilidade de colocar tanto um tecido bem fininho quanto um tecido bem grosso. Mas ele é bom nesse sentido de ter esse ajuste, mas eu acho ele bonito também, esteticamente. Eu vejo bastante pessoas com a decoração, com o bastidor assim, decorando, com tarraxa. Mesmo sendo um para ajustar, para bordar, para ser mais fácil, ele esteticamente é bem bonitinho. E aí tem o bastidor de bambu sem tarraxa, sem nada. Que é igual ao MDF, só que ele é de bambu, de madeira. Ele é esteticamente, eu acredito que é mais bonito, mas ele é bem mais caro. Ele é praticamente o dobro do que o MDF. Então ele é bem caro. E também tem a questão que tu tem que lixar. O de madeira, geralmente ele vem, as pessoas que fazem, vem com felpa, sabe? Então tu tem que lixar antes de entregar para a pessoa, antes de tu acabar o teu bordado. É mais um trabalho que tu tem que ter. E também tem os bastidores de plástico.
E aí eles têm aquele penduricalhozinho ali para tu pendurar. Eles são bonitos, tem alguns que são bem bonitinhos, mas não sei, eu não uso. Acho que não é sustentável. Acho que a ideia do bordado já é algo manual, algo mais sustentável, e o plástico acaba com tudo isso. Eu acho que é uma coisa pra gente pensar. Acho que não faz tanto sentido a gente fazer uma coisa manual e mesmo assim usar o plástico, que é uma coisa que a gente tende a evitar. E aí, da mesma forma que tem um bastidor de plástico redondinho, tem um bastidor oval. E aí, o bastidor oval, eu não encontrei em nenhum lugar alguém que dissesse que tenha de madeira, então eu acredito que o bastidor oval só tenha de plástico. Então, essa é uma. E aí, a dica sobre bastidor. Aqui na região não tem bastidor de madeira nem de MDF. Eu, pelo menos, não encontrei até agora nada que venda, nenhum lugar que venda. O único lugar que disse que vende bastidor é ali na Barateira Encharcadas. Só que é de plástico. E é, tipo, muito caro mesmo. O menor, que é o que eu vendo por R$ 24, lá tinha, eu acho que era R$ 29, só o bastidor. Eu vendo o bastidor menor, do mesmo tamanho, digamos assim, em MDF, eu vendo o bordado pronto por 24 e lá tá mais caro do que isso só o de plástico. Então, tipo assim, não vale a pena, zero. Mas não tem de madeira, não tem de MDF. Então, o que que eu fiz? Eu compro pela internet, pelo Mercado Livre. E aí eu deixei duas coisas para vocês procurarem no Mercado Livre se vocês quiserem comprar. Essa Lumientes e a Hana Artefatos. A Hana Artefatos e essa Lumientes também eu acho que tem no Instagram lá que vocês conseguem pesquisar. Mas tem que comprar em grande quantidade, porque eles vendem. Aliás, não tem que comprar, mas o frete é bem caro, porque não é daqui. Os bastidores de madeira, eles são lá do Ceará. Então, o frete não compensa tu comprar um ou dois, tu tem que comprar em bastante quantidade. Então, para quem tá aprendendo, não sei se faz tanto sentido. E aí, o que que eu pensei? Não tem nada igual tu fazer um bordado e, enfim, tu não tem uma finalidade para ele. Se tu for bordar na roupa, ok, mas se tu não for bordar na roupa, não tem o que tu fazer com ele. Se tu for bordar, por exemplo, uma toalha de mesa, uma coisa, ok. Mas, se tu for bordar para por exemplo, para colocar em decoração, tu tem que ter um bastidor. E aí eu pensei que eu posso fazer kits de bordar para vocês. Eu dou o tecido, dou a agulha, dou o bastidor. Aí eu monto um kitzinho num preço bem bacana. Imagina, né? Tu vai pagar quase R$ 200 por um bastidor aí, o MDF, que é o para sair em conta. Se tu não vai vender, não faz o menor sentido. Então, o kitzinho vai sair praticamente o mesmo valor de um bordado. Por exemplo, eu tenho R$ 42 de 30 centímetros, vai sair mais ou menos esse valor só o kitzinho. Daí tu vai ter tecido, tu vai ter o risco, tu vai ter o bastidor, e aí tu vai poder aprender em casa e bordar, e aí tu vai poder decorar, enfim. Eu acho que é uma coisa bem bacana. E não é só isso, só eu que estou pensando nisso, não imagina, não. Fiz isso pensando sozinha. Tem muitas bordadeiras que fazem isso, inclusive tem sites. Depois lá no final vou colocar dicas ali. Tem sites para vender esses kits de bordado. Então vale a pena, vocês que estão iniciando, não seja para trabalhar com isso, só para aprender, é ótimo, esses kitzinhos prontos. Então vamos para o segundo ponto, o tecido. O que acontece? O tecido, para o bordado à mão livre, que é o que a gente chama, o que acontece? Bordado à mão livre é que tu vai criar sem nenhuma liberdade, assim, tu vai criar o que tu quiser. Ele precisa ser um tecido mais durinho. Então, eu trouxe algumas opções de tecidos que são mais durinhos, para vocês chegarem na loja e dizer, meu Deus, quero um tecido qualquer. Não é um tecido qualquer, não pode ser um tecido fininho, tem que ser um tecido mais durinho.
Então tem algumas opções, as mais conhecidas, as melhores de bordar, que é a sarja crua, que também é um pouquinho difícil de encontrar aqui na região. Eu confesso que não encontrei a sarja crua, mas a maioria das bordadeiras, elas elogiam muito a sarja crua. Tem o tricoline estampado, para algumas coisas que vocês queiram compor com uma estampa, tem bordados muito bonitos que ficam, não precisa ser tudo branco, se tu quiser uma estampa para combinar com o teu bordado, o tricoline é uma boa opção. Depois o algodão cru, que é o que eu uso, eu acho top. E também tem a gramatura do algodão, então tem que pedir um mais grossinho. O mais fininho dá, mas o mais grossinho é melhor. Tem o brim, que vocês podem bordar também nas calças de vocês, enfim, nas roupas de vocês, que o brim é ótimo. E o linho também, as pessoas também elogiam bastante o linho. E essas dicas eu tirei aqui da Bela Bordadeira, que já é uma pessoa que vocês podem seguir lá no Instagram, que é muito legal de ver o trabalho dela. E aí, duas dicas aí de onde comprar, é tanto no Shopping Acaso quanto na Barateira lá em Charqueadas. E também tem uma outra que eu esqueci de colocar aí, que é lá a Casa Nova lá de Charqueadas. Também tem algumas opções. E aí, vocês podem, enfim, bordar no tecido que vocês quiserem, que vocês tenham em casa, sempre procurando alguma coisa mais do linha. Porque a linha, o bordado, a gente usa 2 linhas para bordar. Então, um tecido muito fininho não dá. Embolota tudo e não consegue bordar. Então, procurem coisas mais grossinhas que vocês tenham, que vai ficar top. Agulha e linha. Uma curiosidade da linha, vou começar pelo mais difícil, tá bom. A linha, ela se chama meada. Esse negocinho aí, esse novelinho, não sei, esse rolinho de linha se chama meada. Isso para bordados. Não sei porquê, não sei quem é que inventou isso. Mas as pessoas chamam de meada de linha. Então, se vocês ouvirem alguém um dia falando meada de linha, vocês sabem que essas linhas desse formato aí de... Elas estão organizadas dessa forma. É uma meada de linha. Então, ela vem, sei lá, quantos metros de linha. Talvez seja 1000 metros, meada, 1000 metros, não sei. E aí é para bordar. As outras se chamam novelo, rolo, mas só essa aqui que se chama meada, não sei porquê. E aí elas vêm dessa forma. E as duas marcas mais conhecidas que tem é essa Max Moline e a outra que é da Arcor. Não sei, Anchor, não sei, alguma coisa assim. Essa segunda aqui, ela é um pouco mais cara, geralmente, não muito, mas é tipo R$1,90 cada rolinho dessa, cada meada. E a diferença dessa Max Moline aqui, dessa do meio, é que as cores são diferentes. Essa segunda, essa terceira, aliás, ela tem uma cor mais fechada e parece ter mais algodão. E já essa do meio, ela tem cores mais vibrantes, mais cintilantes, tem mais um puxadinho para cintilante. E ela parece ter menos algodão, parece ter mais um elastano, assim, embora não seja nem um pouco elástica. Mas, enfim, são coisas bem sutis, que vocês não precisam saber disso, mas na hora de vocês comprarem, vocês vão ver que a paleta de cores da Max Moline é um pouco mais cintilante e dessa segunda aqui, que eu não sei o nome, é um pouco mais fechadinho, mais, sei lá, singelo, não sei. Daí vocês compram as cores que vocês quiserem, o preto e o branco é o que mais a gente usa, comprem bastante. E é isso. A agulha é o número 24, que geralmente a gente usa. É uma agulha que ela não tem uma ponta perfurante e ela tem uma cabecinha lá em cima de passar a linha bem grande. Então, pra gente não ficar perdendo tempo com isso, ela é bem grandinha. Mas, enfim, vocês podem usar uma agulha que vocês tenham de costura, não tem problema. A agulha de costura, geralmente, ela vai furar o tecido. Se tu for enfiar dentro de uma linha do tecido, de uma trama do tecido, vai furar. Essa aqui não vai furar.
Mas, enfim, são coisas bem sutis que vocês podem usar uma de costura normal. E a dificuldade de usar a de costura normal, que ela é menor, a de costura normal é bem menor que essa aqui, e o fundinho ali também é bem minúsculo, e aí para tu enfiar dois fios de linha é mais complexo, mas bem tranquilo. Vocês podem comprar também no Shopping Acaso de São Jerônimo, na Barateria de Arqueadas, tem por todo lugar essas linhazinhas aí. Agora vamos para cola e para caneta. Já estamos acabando. Cola e caneta. Para fazer o acabamento do bastidor, você vai precisar de uma cola para colar o tecido. Tem outros jeitos de fazer? Tem. Tem outros jeitos de fazer acabamento sem cola, que também funcionam. Eu acho que esteticamente é o mais bonito de fazer com cola. E talvez o mais barato, não sei. Eu vou falar isso na terceira aula sobre acabamentos, então vou ensinar vocês o que eu sei. Vocês podem pesquisar outros também. As colas que eu encontrei aqui, que são indicadas para isso, é essa Cascorês, essa primeira, e a segunda é a Pegamil. Falaram muito bem dessa Pegamil, eu acredito que ela seja meio que um super bonder, assim. Ela é uma cola universal, mas eu não encontrei aqui para comprar. Mas talvez pela internet ou numa rede de loja maior tenha. Por exemplo, o Leroy Merlin com certeza tem. E essa Cascorês tem em todo lugar. Ela é uma cola para madeira e para tecido. Ela tem uma finalidade mais para madeira mesmo, mas ela faz esse acabamento muito, muito bem, assim. Que é o que eu encontrei aqui para comprar. E a caneta, então, essa é a sacada master. Essa caneta, eu vi uma vez uma bordadeira falando assim: eu uso essa caneta, que essa caneta é fantasma, tu tira com calor. E eu tava vendo nos stories e eu passei assim, né, batido. E aí ela tava mostrando a caneta e eu voltei nos stories. Como assim? E eu passei rápido, porque eu disse assim, jamais eu vou ter essa caneta, né? Que sai com calor. Capaz que eu vou ter esse negócio. Nem vou ver o que que é, porque eu não vou gastar dinheiro com isso. E aí eu voltei os stories, assim, foi meio que automático. E quando eu olhei a caneta, era aquela ali. E eu tinha a caneta, gente. E eu não sabia que ela tinha essa finalidade. Pra mim, eu usava ela na escola, tipo, usava normal. Era uma caneta preta. Então, essa caneta é Fuxion, eu não sei como é que é o nome dela. Ela tem essa... É da Pilot. Ela tem essa estética. Tu pode escrever no papel e essa pontinha de cima dela apaga. Tipo aquelas borrachas que é azul e laranja, sabe? Que rasgava a folha inteira. Ela é parecido com isso. É uma versão melhorada daquela borracha. Só que, se tu fizer no tecido e tu passar o secador, some. Tipo, tu pode riscar tudo que tu quiser e tu passa o secador no tecido ou o ferro de passar e some. Tipo, é fantasma. É muito bom. Ela some com o aquecer, então com o calor ela some. É maravilhosa, gente, assim. Tem outras formas de tu riscar no tecido, por exemplo, o lápis. Só que o lápis, assim, eu não tenho como tirar. Se tu fizer um risco e tu bordar diferente do risco, que é o que a gente geralmente faz, a gente ajusta, enfim, na hora de bordar, conforme a trama do tecido, tu vai ajustando. E aí vai ficar aparecendo, a gente tem que lavar. E o processo de lavar pode sair os pontos, então é bem complexo essa questão. Também tem o carbono, eu vou explicar isso na outra aula, mas também é muito fácil de manchar, então assim, isso era um problema muito grande para mim. O ponto cruz, geralmente eu não riscava nada para não ter esse problema. E agora que eu descobri que tem essa caneta, eu tô apaixonada. Eu posso riscar tudo que eu quiser e depois eu apago com o secador, assim, eu passo e ele some. Eu não sei onde é que tem essa caneta para comprar, eu nunca vi para vender. Foi uma chefe minha que me deu uma vez há muito tempo atrás. Ela trouxe lá do Canadá e eu não sei da onde que tem para vender. Com certeza tem aqui, porque eu vi muita gente com ela, mas aqui na região eu acho que não sei se tem. Enfim, não procurei também. E a cola ali, eu coloquei a dica de onde comprar a cola, que é ali na casa do construtor, que foi onde que eu comprei.
E agora vamos para o risco, e aí a última coisa que eu tenho para falar para vocês. Sobre os riscos. Sobre os desenhos, a gente chama de riscos. Eu coloquei ali algumas dicas, né, de perfis que vocês podem seguir no Instagram, de riscos que tem. Alguns, por exemplo, a Juliana Mota, ela lança, acho que uma vez por semana, uma vez por mês, um risco gratuito, para tu poder copiar e, se tu quiser, tu pode vender aquele risco, né? Ou fazer um bordado e vender. O que acontece? Os riscos, o ideal é que tu faça tu mesmo. Tu cria o teu próprio desenho, tu desenha e tu borde em cima do teu desenho. Por quê? Porque se tu pegar uma foto, um desenho qualquer do Google, do Pinterest, qualquer lugar, é plágio. A gente não pode copiar. Tu pode se inspirar em vários desenhos, pode se inspirar em vários desenhos e criar um teu. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí, essas meninas que eu coloquei, enfim, não meninas, mas esses perfis que eu coloquei, como dicas para vocês seguirem, geralmente eles dão alguns gratuitos. E também tem para comprar. Tu pode comprar um risco, aí tu paga o valor ali, um valor bem em conta, e aí tu pode arriscar, fazer o teu bordado livremente. Mas plagiar é muito errado, é ilegal, né? Óbvio. E assim, se dá um processo, vocês perdem piamente, né? Uma coisa que eu uso além desses perfis para inspiração, eu uso o Pinterest, eu olho os desenhos lá e crio os meus próprios desenhos com base em tudo que eu vi, assim. E uma das coisas que eu aprendi que me ajuda muito a desenvolver os desenhos, assim, porque eu não sou artista, não sei desenhar mesmo, mesmo. Mas pro bordado eu consigo. Geralmente eu copio o risco de por exemplo, vou compor uma coisa, vou compor, por exemplo, o nome de uma pessoa e vários elementos. Eu pego um elemento de cada coisa, de cada perfil, digamos assim, monto meu próprio desenho. Uma das coisas que eu aprendi que me libera muito criatividade é saber que toda a nossa criatividade é com base em alguma coisa. A gente geralmente não cria nada novo que nunca ninguém viu. A gente sempre cria coisas em cima de outras coisas. Então, não é errado vocês olharem um monte de coisa e criar a própria coisa de vocês. É um processo de criatividade. Também se basear em outras coisas. Então, a gente nunca parte do nada, a gente sempre parte de algum ponto de partida. E pode ser esses montes de perfil que vocês olharam e criaram o próprio desenho. Isso faz parte da criatividade de vocês. Então, tá tudo bem. E outra coisa é as letras de música. O primeiro bordado que eu postei lá no Instagram, ele é a letra de uma música. Só que eu não tenho autorização para, enfim, para fazer aquela letra de música, para reproduzir aquela letra da música. Só que o que acontece? Eu fiz para mim. Eu não vendi aquele bordado. E aí vocês podem fazer letras de músicas para vocês. Aí eu vou bordar e vou colocar na minha casa, tudo bem. O que vocês não podem é vender, porque isso é plágio, é reproduzir a música de um artista. Isso pode dar processo. Então, o que eu aprendi, assim, eu não sei muito sobre isso, vocês podem pesquisar, podem perguntar para outras pessoas. O que eu aprendi é que letras de músicas, vocês têm que pesquisar se ela está em domínio público, se eu não me engano. Aí pode, por exemplo, músicas antigas ou, enfim, que já está em massa, que está em domínio público, aí tu pode vender em cima disso. Mas senão tu não pode vender. Então, tem um cuidado que a gente tem que ter, porque é ilegal e a gente não vai fazer uma coisa ilegal, né? Então tenham cuidado em relação a plágio. E aí chegamos no fim dessa primeira pequena aula. Se vocês se interessarem nos kits para vocês aprenderem a bordar e bordar, me chamem, por favor, que eu vou ver como a gente faz isso. E estejam preparados para a segunda aula, então, com o tecido, com uma agulha, com o bastidor, ou enfim. O bastidor ele também serve como base para vocês bordarem com a maior facilidade, então ele é bom também.
Mesmo que tu vá fazer, por exemplo, numa roupa, que tu não vai usar o bastidor como elemento final, vocês podem colocar a roupa ali no bastidor, fixar para ela ficar bem esticadinha e aí vocês bordarem. Então, o bastidor também tem essa finalidade de auxiliar vocês, não só de dar o acabamento final. Então, é bom ter um bastidor. Me mandem dúvidas se vocês tiverem. Contem comigo aí se vocês quiserem, enfim, vender, se vocês quiserem trabalhar com isso. Eu vou ficar feliz, me avisem, falem comigo. E é isso, espero que que tenha sido bom para vocês, que tenha ajudado vocês, clareado as ideias aí. Afinal, eu falei de forma bem básica, tentei abordar todos os pontos mais que eu aprendi lá quando eu era pequena, porque ninguém nasce sabendo, então é bem básico, mas eu acredito que para quem nunca teve contato com bordado, isso seja bem bom. Então é isso, gente. Obrigada por me assistirem até aqui. Mesmo que vocês tenham acelerado o vídeo, não fico triste, tá tudo bem. É isso, tchau, tchau.